O caos no trânsito. Falta de educação ou certeza da impunidade? Bem, primeiramente eu queria dizer que este vídeo não tem a intenção de ser contraditório aos demais vídeos que tenho postado nesse canal com relação a não fiscalizar. E a ideia não é não fiscalizar, a ideia é que ela não seja utilizada única e exclusivamente como ferramenta de mitigação de sinistros. Existem outras, por isso que eu falo tanto de Penatrans, e eu acredito que o Penatrans ele é sim uma possível ferramenta de redução, desde que seja feito por todos e feito tudo que se pede. E também não é um vídeo contra a educação, não é um vídeo desfavorável à educação, muito pelo contrário, é um vídeo que vai falar sobre educação. Agora, por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Nós estamos no mês de Maio Amarelo, hoje é dia 16 de maio, estou gravando esse vídeo dia 16 de maio de 2025. E não ia gravar sobre isso, eu estava com uma outra pauta em mente, já tinha até mais ou menos definido qual seria essa pauta, mas eu achei necessário gravar isso hoje por experiência própria. Bem, como vocês sabem, aqui nesse canal eu já falei isso com algumas vezes, mas eu trabalho em Barueri, mas eu não moro em Barueri, eu moro em São Paulo. E o caminho, esses dias eu não estava bem de saúde e resolvi não ir de moto, resolvi ir de carro esses últimos dias. O caminho que eu pego para vir para minha casa, saindo de Barueri, muitas vezes ele tem a opção de eu passar por Alphaville e vir para Santana do Parnaíba. E hoje, como estava bastante carregado o fluxo, carregado as vias lá de Barueri, eu resolvi vir por esse caminho. E o que eu encontro, não só hoje, tá? Diversas vezes, em qualquer lugar, vocês vão perceber que isso daí, qualquer um vai perceber, não é só eu. O que me causou simplesmente foi uma reflexão sobre isso. É que nós estamos num campo de batalha no trânsito. Todo mundo, de certa forma, é um país, digamos assim, em guerra. Eu tenho que vencer, então eu tenho que sair na frente de todo mundo, eu tenho que fazer tudo. Tudo que eu tiver para fazer, eu vou fazer. Mas aí eu comecei a refletir do porquê que os condutores, eles não têm nenhum pudor, a maioria não tem nenhum pudor, zero pudor, em cometer uma infração, porque ele tem absoluta certeza de que ele não vai ser fiscalizado. Vou começar a te dar alguns exemplos. Todo mundo freia no radar. Todo mundo freia no radar. Porque todo mundo tem certeza que o radar vai multar ele. Não é por respeito à lei. Não é porque ali, só naquele ponto, é que a gente precisa andar na velocidade da via. Não, não é. É por causa que ele sabe que vai multar. Se não fosse isso, ele não ia respeitar. Mas por que eu estou falando isso? Eu comecei então a imaginar o porquê que as pessoas
não respeitam a legislação de trânsito. E aí o que me profundamente avaliando esse cenário me veio à cabeça é que as pessoas não respeitam a legislação de trânsito porque elas não têm a sensação de punição. Ah, mas eu sou multado todo dia. Você é multado aquilo que é flagrado. E aí eu vou falar para você do porquê que eu estou falando isso. Há estimativas que dizem que de cada auto de infração que é lavrado foi cometida de 3 a 5 infrações até que se cometeu aquela que foi evidenciada. Estou falando uma estimativa assim bem modesta, bem pequenininha, tá? Essas estimativas podem aumentar, inclusive. Aí eu te falo. Todo mundo dirige que certinho, que não comete infração, segue todo o CTB? Não. Não vamos ser hipócritas, tá? Agora, por que isso? Isso acontece pela total certeza da impunidade. Aí você fala assim pra mim, você tá falando isso da boca pra fora, você tá falando isso, provavelmente você não tem nenhuma como é que eu posso dizer? Nenhum dado comparativo para falar. Pois bem. Aí, como eu disse, estava aqui pensando e comecei a estudar. E aí nós temos ali um excelente documento para tirar uma base sobre isso. Chama Relatório Comparativo entre Homicídios por Armas de Fogo e Sinistro de Trânsito do Observatório Nacional de Segurança Viária. E esse relatório é um relatório excelente. Vou deixar aqui um parabéns aí para o Paulo Guimarães e para a equipe dele. E aí eu vou começar a falar para vocês alguns dados que estão nesse relatório. Leiam, se possível, entre no site lá, façam o cadastro, baixem ele lá no observatório e leiam. Um dado destacado pelo relatório é que 38,30% dos municípios brasileiros analisados em 2022, as mortes no trânsito superam as causadas por armas de fogo. Capitais como Goiânia, São Paulo e Boa Vista são exemplos dessa situação. Em cidades como Cuiabá e Florianópolis, a quantidade de mortes no trânsito foi consideravelmente maior, 110,89% e 44,06% respectivamente, do que por armas de fogo. O estado de São Paulo concentra uma parcela significativa de município onde as mortes no trânsito superam as por armas de fogo, como em Sorocaba, onde a taxa de mortes no trânsito superou em 308,50% de homicídios por arma de fogo. Conclusão do relatório. O estudo aponta para uma crise de violência letal no Brasil, tanto por homicídio quanto por sinistro de trânsito. Reforça a necessidade de ações urgentes, coordenadas, políticas públicas. Ponto. Beleza. Você sabe por que o carro, o sinistro de trânsito mata mais do que arma de fogo? Porque se você matar alguém com arma de fogo, você vai preso. Ou a probabilidade de você ir preso é muito maior. As estimativas são de que para cada 3 homicídios, 1 tem a sua autoria identificada e denunciada. Certo? Então, a probabilidade de você matar alguém com um carro e ser preso, ela é infinitamente menor do que se você matar com uma arma de fogo. Eu não estou falando de você matar ninguém não, tá? Não é isso. Não seja idiota. Não mate ninguém. Mas o que eu estou falando para você é que, assim, se eu tenho maldade, se eu quero matar alguém, é mais fácil pegar um carro e matar alguém do que pegar uma arma.
Agora, por que isso acontece? Porque o cara vai preso. Aí você chega lá na cadeia, tem nego empilhado um em cima do outro. Você quer ir pra lá? Não. Aí o que acontece? Você não mata ninguém. Exceto no trânsito. No trânsito você mata. E aí eu vou contar pra vocês o porquê que eu cheguei a esta análise que eu estou fazendo com vocês aqui. Nesse percurso que eu falei pra vocês aqui, que eu saio de Barueri e venho pra minha casa, tem um... Eu preciso passar ali pelo Alphaville e tem um túnel lá em Alphaville. E na hora que você sai desse túnel tem uma divisão de fluxo, onde você sobe sentido Alphaville Tênis Clube ou você volta, vai sentido a Piracema. Na saída tem uma canalizada. Nessa canalizada, o pessoal sai de dentro do túnel e atravessa em cima dela sem dó. E aí ela sai, passa por cima da canalizada e vai entrar lá na frente dos carros, lá na Alameda Amazonas, e que vem a subida da Araguaia, para quem vai entrar sentido Alphaville Tênis Clube, e o cara já sai na faixa do meio. E tipo assim, o cara que tem a preferência, tem uma placa de pare, nesse local que eu tô falando. Tem a placa de pare na saída do túnel e uma faixa só de rolamento. O cara, ele vem em cima da canalizada do lado e ele não respeita nem a canalizada nem a placa de pare. Ele já se enfia no meio do carro e tipo assim, o cara que tá subindo o Araguaia, ele que pare. Eu tenho pressa. Ele que pare. Essa é a minha percepção que eu tenho quando eu vejo esse tipo de situação. A minha pressa, a minha urgência, a minha vontade de chegar em casa, ela é maior do que a sua. Então você tem obrigatoriamente que parar porque eu tenho mais pressa que você. Esse aí é um ponto que eu comecei a dar uma analisada, né? Eu comecei a pensar assim, falei, caramba, mas o pessoal, eles realmente não estão nem, não ficam nem, como fala, sei lá, pensando, poxa vida, eu acho que isso aqui pode dar problema. Porque não é possível que a pessoa seja condutora, tenha habilitação, e que ela não entenda que uma canalizada não é para ela passar. A escola ensina isso. Será que se ela soubesse que custa R$880 uma multa dessa, será que ela ia continuar fazendo? Agora, será que se ela tomar uma multa de R$880, ela não vai falar que é um absurdo? R$880 por passar naquelas marquinhas zebradas, que é como o povo chama, né? Mas na hora de passar não teve pudor nenhum. Aí passa o que passa, tipo assim, tinha alguma coisa ali? Vou piorar a situação. Aí tô vindo pra casa, vim lá pro Santana do Parnaíba. Aí passa por dentro de Santana do Parnaíba, passa por dentro de Cajamar. Aí tem uma via nova que abriram lá, que eu saio aqui perto já de casa. E aí eu atravesso o pedágio aqui da Anhanguera, aqui no pedágio da Praça Perus. E aí eu tenho a entrada de onde eu moro. O bairro onde eu moro tem duas entradas, praticamente. Tem uma terceira, mas ninguém usa. E a primeira entrada é a que todo mundo usa. Aí resolveram instalar um atacarejo na entrada do bairro. E olha, é um caos. E eu nunca vi uma viatura da CT. Nunca vi uma viatura da rodoviária. Então tudo bem, eu não vou... Isso não é uma crítica às instituições. Mas Aí o que acontece? É um caos porque fica entrando e saindo carro toda hora. Aí tem um cruzamento do terminal, quem sai do terminal para entrar no bairro, com quem está saindo do mercado e com quem está vindo da rodovia para entrar no bairro. Um balaio de gato.
Aí começa a formar a fila na faixa da direita, na faixa de acomodação, para você acessar o bairro na rodovia. Aí vem os espertos que acham que eles são o centro do universo. Aliás, eles têm a certeza da impunidade. E eles continuam na faixa de rolamento da Anhanguera, ao invés de pegar a faixa de acomodação, e eles entram na frente de todo mundo. E esse dado que eu vou falar agora não é achismo, tá? Não é achismo. Eu tenho conhecidos que já falaram isso. Esse cara aí que ele entra na frente, ele acha que os outros que estão estacionados ou parados ali na fila, aguardando o bombeiro de acessar o bairro, são besta. E eu já ouvi esses caras falando. Alguns deles que fazem isso, né? Não todos, obviamente. Mas eu já ouvi eles falando. Ah, o pessoal fica ali parado, são tudo lerdo. Como se eu tivesse ali parado porque eu quero. Isso não é falta de educação para o trânsito. Isso é falta de educação, aquela educação de dentro de casa. É falta de civilidade. É falta de se colocar no lugar da pessoa. É falta de um monte de coisa que eu posso dizer para você. Mas não é a educação para o trânsito que vai resolver nesse caso. Vocês me perdoem. Ali é a fiscalização. E eu falo isso porque esses dias eu vi uma postagem numa rede social de uns colegas, eu não vou falar aqui que de onde que era, porque não é viável, mas eu vi a postagem de uns colegas que era sobre educação para o trânsito, estava escrito assim, educando hoje para salvar vidas amanhã. E as vidas que estão morrendo hoje? Que estão sendo perdidas hoje? Não conta? Aí você fala assim, mas o que tem a ver com essa história que você contou? Pois bem, essa fila dupla que eu falei pra vocês, tem hora que o cara não consegue dar esse gato aí. Ele não consegue entrar na frente de todo mundo. Sabe o que acontece? Porque lá também tem um ponto de ônibus na Anhanguera. Tem um ponto de ônibus na entrada, onde tem o atacarejo, onde tem um terminal e o fluxo, todo mundo que voltando para casa do trabalho acessa. E aí tem um ônibus de repente estacionado nesse ponto de ônibus e por ser largo e a ilha onde é o ponto de ônibus é curta, o cara não consegue fazer o gato porque o ônibus está atrapalhando. O que ele faz? Ele para na faixa de rolamento. E eu tenho um centro de distribuição aqui próximo de casa que é carreto o dia inteiro saindo e chegando. E a gente sabe que o carreteiro, muitas vezes, ele não está assim, andando em velocidade compatível. A maioria anda, mas tem alguns que você sabe que a gente vê nas imagens aí dos quebra-asa, né? Nas imagens da rede social. Só que vai ter uma hora que esse cara vai estar ali passando na rodovia e ele vai tacar o pé no freio para parar, por causa desses retardados que entram na frente, ele não vai conseguir. E aí, cara, vai ter tanto carro atingido. Se essa carreta ainda só passar e levar um, cara, eu diria pra você que Deus interviu. Porque se essa carreta, por um acaso, tomba e tomba em cima de carro, vocês podem até achar que é meio que sensacionalismo, mas eu convido vocês a conhecerem um dia aí. Eu faço uma filmagem, vou ver se eu compro aquelas câmerazinhas que põe no para-brisa, e aí eu faço uma filmagem para vocês entenderem o que eu tô falando. No quilômetro 25 da Anhanguera é um caos. E aí você tá ali na faixa da direita esperando a sua vez. Aí vem um animalzinho, porque eu não tenho outra, não consigo. Vem um animalzinho, passa na sua frente, porque eu sou lerdo, porque eu estou parado civilizadamente.
aguardando o meu tempo para acessar a entrada da vila. Aí vem um animal igual esse e entra na minha frente, se achando esperto. Aí eu te pergunto, esse cara tem recuperação? Tem. Mas para mim, é a mesma recuperação de um cara que matou. Ah, mas é uma comparação pesada? Eu não sei, porque ele poderia ter matado também. Quantos não matam no trânsito e estão lá solta? Quantos não matam no trânsito e porque tem dinheiro estão respondendo em liberdade? E qual que é a diferença? Se você mata com carro, se você mata com arma de fogo, a pessoa que morreu vai falar, ufa, pelo menos foi com carro. É isso? Então vamos parar de hipocrisia, de falar de indústria de multa, de falar de que vai tirar os poderes do agente de trânsito igual aquele senador retardado. Porque ou ele só deve andar de jatinho, ou ele deve morar na roça, no meio do mato. Não é possível. Qualquer pessoa que estiver me assistindo e morar numa cidade que tenha uma população acima de 50 mil habitantes e que tenha locais que causem retenção de fluxo, vai perceber isso que eu estou te falando. Isso eu estou falando das cidades mais menos populosas, né? Agora, se você mora em São Paulo, eu tenho absoluta certeza que eu nem precisava ter gravado esse vídeo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: os especialistas que acham que a indústria da multa apresente uma nova forma de resolver essa situação que eu citei aqui, esses dois casos básicos que eu citei aqui, se não for por fiscalização. Você deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu gostaria de estudar essa sua proposta, tá? Lembrando que essa sua proposta tem que ter relação direta com o trânsito. Porque chegar para mim e falar assim, mas por que instalaram, permitiram instalar o atacarejo na entrada, para piorar lá? Aí não foi o trânsito que permitiu. O trânsito ele só vai apagar o incêndio. E infelizmente ou felizmente é assim que funciona. No máximo vão pedir um relatório de impacto de trânsito ou um relatório de impacto de vizinhança. Aí, dependendo do caso, vai fazer mesmo assim e pronto. Então me aponte aqui uma solução. Me aponte uma solução para resolver sem a fiscalização. Com esse tipo de gente que eu falei aí para vocês agora. Esse cara que eu falei que eu conheço. Gente que faz isso. Que fura a fila dos outros no trânsito porque acha que o outro que está no trânsito, está no congestionamento, ele é lerdo. Então você faz a gentileza de colocar aqui, né? Agora, lembra que eu falei? A estimativa mínima de uma infração, lavrado auto de infração para cada 5 que você comete. Ou que de forma geral as pessoas cometem. Então, 5 infrações são passadas despercebidas pelos órgãos de fiscalização para um auto de infração lavrado. Essa é a estimativa baixa, mínima, modesta. Aí eu te pergunto, será que é a indústria da multa mesmo? Vou te dar outro dado que eu já falei aqui. Questão do radar. Por que freia? Freia porque sabe que vai multar. Então, se vocês tiverem uma solução, por favor, eu estou aberto a receber sugestões melhores que fiscalização nesses dois casos que eu comentei. E se vocês tiverem assim algo que realmente vale a pena
ser levado em consideração, você pode ter certeza que eu sou o primeiro a dar apoio. Tá certo? Então, queria agradecer você por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Meu muito obrigado mais uma vez. Compartilhe o vídeo com um amigo. Se inscreve aí no canal. Eu não sou muito bom de fazer lobby, mas mais uma vez eu agradeço e até a próxima.